Gostaria de saudar Walter, que é coordenador do Conselho de Leigos aqui da Diocese de Garanhuns, que aos poucos está ganhando corpo, e na pessoa dele saúdo as irmãs, os irmãos, leigos e leigas que vieram de várias outras dioceses aqui do nosso Regional Nordeste 2. Entre os ministros ordenados, vocês perceberam, né? É um bispo, um presbítero e um diácono. Então aqui está uma representação muito bonita do povo de Deus. Bispo, presbítero, diácono, leigos e leigas. Representação do povo vivo de Deus. Não tem erro mais feio. Normalmente nos inícios das missas a gente escuta muitos padres, até bispos, dizem assim: quero saudar os meus irmãos bispos, quero saudar os presbíteros, quero saudar os sacerdotes e todo o povo de Deus. Tem dois problemas graves. Primeiro, porque vocês não são todo o povo de Deus. Segundo, porque quem está aqui é também povo de Deus. Então, a primeira coisa importante, a consciência de que o bispo só é bispo porque é povo de Deus. O padre só é presbítero porque é povo de Deus. O diácono só é diácono porque é povo de Deus. No livro do Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, essa é uma passagem muito importante para a teologia do laicado. Êxodo, capítulo 19, versículo 5 e versículo 6. O que diz a santa palavra de Deus? Que o povo de Israel, todo o povo de Israel, inclusive os filhos de Arão, da tribo levítica sacerdotal, todo o povo de Israel é propriedade peculiar de Deus, uma propriedade especial de Deus. Segundo, é uma nação santa. Não simplesmente os sacerdotes são nação santa, todo o povo de Deus. E é um reino sacerdotal. Portanto, na própria Sagrada Escritura, já no Antigo Testamento, a primeira coisa que é estabelecida antes mesmo de se chegar ao livro do Levítico, que é o livro sacerdotal por excelência, antes de se chegar ao livro do Levítico, Êxodo 19, 5 a 6, estabelece o sacerdócio comum de todos os fiéis, dos leigos e leigas, e também dos filhos de Arão, da tribo levítica de Israel, portanto da tribo sacerdotal. Antes de eles serem da tribo sacerdotal, eles são nação santa, propriedade peculiar de Deus e reino sacerdotal por meio do sacerdócio comum de todos os fiéis diante do Deus da vida do Antigo Testamento. No Novo Testamento, essa dimensão do sacerdócio comum ficou ainda mais clara. Todos sabemos que do lado aberto de Cristo, pela lança do soldado, brota a água e o sangue, simbolizando o batismo e a Eucaristia.
Isto é, de onde nasce o povo laical, o povo de Deus no Novo Testamento? Nasce do lado aberto de Cristo, isto é, nasce do coração amoroso do Senhor. Dentro desta igreja de São Paulo, estabelece-se um povo santo, um povo especial. Como é bonito, por exemplo, o texto de Romanos 9, de 24 a 29. Vocês depois podem rezar a partir desse texto. Romanos 9, de 24 a 29. São Paulo diz exatamente que o povo cristão dá sequência à mesma eleição do Antigo Testamento. Este povo novo em Cristo Jesus nada mais é do que aquele mesmo povo herdeiro da aliança e da eleição. E a Constituição Dogmática Lumen Gentium estabeleceu que antes de se falar da constituição hierárquica da igreja, isto é, antes de se falar de bispos, de padres e de diáconos, constituição hierárquica, a Lumen Gentium fala do sacerdócio comum de todos os fiéis em Cristo Jesus. Isto é, se há algo que verdadeiramente nos irmana a todos nós, é o batismo. A vocação batismal é anterior à sagração episcopal. O Papa Francisco tem dito reiteradamente: sou Papa porque, em primeiro lugar, sou batizado. Sou bispo porque antes disso sou batizado. Padre Francisco é sacerdote porque antes disso é batizado. O diácono Luciano é diácono porque antes disso foi mergulhado em Cristo Jesus. E aí São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 14, estabelece a teologia do batismo. Eu digo para vocês, é fundamental que os leigos e leigas conheçam em profundidade, com profundidade teológica, conheçam a teologia do batismo e a teologia do sacramento da crisma. O sacramento da crisma durante muito tempo foi meio negligenciado na igreja. Como é importante que vocês, leigos e leigas, resgatem a teologia do batismo e a teologia do sacramento da confirmação. São Paulo diz que no batismo nós fomos mergulhados em Cristo Jesus. Ele usa umas expressões tão bonitas neste capítulo 6 da carta aos Romanos, Romanos 6, de 1 a 14. Ele cria inclusive neologismos, palavras novas, com a preposição com. Ele diz: nós fomos co-crucificados com Cristo. Nós fomos co-sepultados com Cristo. Nós fomos co-vivificados com Cristo. Nós fomos co-ressuscitados com Cristo. Isto é, pelo batismo total e plenamente, nós nos inserimos plenamente no mistério pascal. Nós morremos com Cristo, somos sepultados com Ele, mas somos principalmente vivificados com o mesmo Cristo Jesus. Aquilo que aconteceu, o mistério pascal que acontece em Cristo, acontece plenamente em nós, em todos nós, pelo batismo, porque é exatamente o batismo que nos unifica no sacerdócio comum de todos os fiéis. Ao mesmo tempo, São Paulo diz que quem desce das águas morre para o pecado, quem sobe das águas nasce
e vivifica-se em Cristo Jesus. Somos criaturas novas, exatamente porque o Espírito Santo de Deus derramou em nós a filiação adotiva. Guardem também no coração de vocês Romanos capítulo 8, especialmente os versículos 14 a 17. Romanos 8, São Paulo diz que no coração de cada fiel em Cristo Jesus foi derramado abundantemente o Espírito Santo de Deus, e é o Espírito Santo de Deus que nos torna filhos do Filho. Então nós não somos qualquer coisa, nós somos filhos amados de Deus. Recebemos a plenitude do dom do Espírito, e na plenitude do dom do Espírito nos tornamos filhos adotivos. O Filho verdadeiro de Deus, obviamente, é Jesus Cristo, mas nós fomos inseridos na mesma filiação de Cristo e nos tornamos filhos do Filho que é Cristo. Redescobrir essa teologia do povo de Deus no Antigo Testamento, redescobrir a teologia do povo de Deus no Novo Testamento, redescobrir a teologia do batismo e do sacramento da crisma, redescobrir uma teologia profundamente marcada pela presença do Espírito Santo, o Espírito Santo que dá a filiação adotiva, o Espírito Santo que diz que nós não somos meras criaturas como quaisquer outras, não, somos criaturas, mas criaturas plenamente vivificadas pelo Espírito Santo, pela força do batismo e da sagrada crisma. É muito importante que surjam mais e mais teólogos e teólogas entre vocês, leigos, para redescobrirem, estudarem, trabalharem, para proporem estudos teológicos de boa qualidade, em linguagem acessível, para que mais e mais os homens e mulheres de boa vontade possam conhecer a dignidade da sua vocação batismal. Eu concluo recordando um outro elemento que nos iguala a todos. O que disse a Santa Palavra de Deus nesta noite, o profeta Ezequiel: o mistério da iniquidade, o mistério do pecado, o mistério da fragilidade. Também nisso nós nos igualamos a todos, leigos e leigas, pastores, bispos, sacerdotes e diáconos, todos nós somos marcados por essa mancha terrível do pecado que nos escraviza. Mas onde abunda o pecado, muito maior, muito mais abundante é a graça de Deus. O profeta Ezequiel diz: o ímpio que reconhece a grandeza do amor generoso de Deus, para ele tem saída, exatamente porque humilde, aberto e disponível para viver a graça do perdão que provém de Deus. O texto do Santo Evangelho que acabamos de ler é a sequência do texto das bem-aventuranças, Mateus 5. Um leigo, uma leiga, todos os dias deveria ler as bem-aventuranças. Mateus 5, de 1 a 12. Em Mateus 5, de 1 a 12, nas bem-aventuranças, vocês têm aí a carta, a constituição identitária do laicado. As bem-aventuranças, na verdade, são o verdadeiro espírito que deve estar no coração de cada leigo, de cada leiga, que vive na profundidade desta palavra. Aí Deus revela todo o seu profundo amor. Não tenham medo, não tenham medo de viver na igreja vocação tão bela. E se for preciso, com doçura, com leveza, mas ao mesmo tempo com firmeza, demarquem espaços e posições, sempre dialogando com firmeza, com leveza, com docilidade, mas dialogando e dizendo:
Não é possível, absolutamente, pensar a igreja sem um papel tão especial dado aos leigos e leigas que têm a presença das bem-aventuranças de Cristo de modo especial nos ambientes, especialmente da família e no ambiente do mundo, nos ambientes do mundo do trabalho, da universidade, das escolas, das fábricas, do comércio, dos meios de comunicação social, os grandes e novos areópagos, onde os leigos e leigas, de modo especial, são um testemunho vivo do Evangelho. É preciso, sobretudo, atingir nesse mundo tão fragmentado. Morreu agora há pouco Bauman, ele estudou exatamente a fragmentação do mundo, deste mundo pós-moderno. Ele falava que era o mundo das verdades líquidas, é o mundo do pensamento líquido, é o mundo que se amolda aos recipientes. Os leigos não podem se amoldarem aos recipientes, devem ter uma postura clara, cristalina, com doçura e ao mesmo tempo com muita firmeza, para mais e mais demarcar a sua presença na igreja e no mundo. E que o documento 105 possa ajudá-los mais e mais nesta belíssima tarefa de ser na igreja a presença viva das bem-aventuranças. Deus os abençoe, Deus os guarde, e que esta Assembleia, dos muitos conselhos em muitas dioceses, já existem os conselhos de leigos e leigas, noutras a coisa está engatinhando, noutras talvez ainda não existam, mas estão em preparação. Que esta Assembleia possa produzir muitos e profundos frutos ao legado do nosso querido Regional Nordeste 2. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ao Deus da vida, com toda alegria, com toda convicção, apresentemos nossas súplicas.